Prazer receber vocês aqui no Legale. Neste dia que para a gente é bastante importante, para a gente do ponto de vista previdenciário, não é isso? Nós vamos conversar hoje sobre diversos assuntos e o assunto que nos obriga aqui nesta sala, nesse instante, é o reflexo do planejamento previdenciário no cálculo do benefício previdenciário. No cálculo, no valor da renda. Observem, nós temos discutido muito recentemente sobre a busca de um melhor benefício. Que, aliás, esta é a única intenção que a gente tem sobre o ponto de vista da matéria relacionada ao cálculo. Então, a gente vai trazer aqui algumas ideias sobre quais os passos importantes que nós devemos tomar para que consigamos um proveito econômico mais benéfico para o segurado lá no cálculo do benefício previdenciário. E observem, quando a gente conversa sobre planejamento previdenciário, há uma intenção bastante firme no que se refere à necessidade de planejar, não somente antes do requerimento inicial, como também um pós-planejamento, quando o benefício já está em manutenção e a gente imagina na possibilidade de revisão do benefício. Então, planejamento previdenciário, com certeza a professora Maura vai falar disso, não nos obriga somente antes do requerimento, e sim no curso do recebimento do benefício previdenciário, quando o benefício já está em manutenção, né? Mas sempre com uma finalidade específica, um melhor benefício, uma melhor renda para o segurado, a busca de um melhor benefício. Então, eu sou o professor Sérgio Jeromes, aqui está comigo hoje, minha maior satisfação, professora Maura Feliciano de Araújo, né? Porque eu falo Maura Feliciano de Araújo, ela acha ruim comigo. Nós estamos nas redes sociais, qualquer dúvida que vocês tiverem e quiserem enviar pelas redes sociais ou por e-mail, fiquem bastante à vontade. O dia hoje é bastante corrido, né? O assunto é longo, para pouco tempo, para que vocês possam ter aí o privilégio de ouvir todas as 5 duplas. Então, a gente parte para o princípio da nossa aula. A Maura vai falar um pouquinho para vocês sobre o planejamento e, ao final, eu vou trazer alguns casos práticos demonstrando o benefício de um planejamento bem-sucedido no valor inicial do benefício previdenciário. E aí eu trago 2 casos para vocês, né? Para que a gente demonstre a vantagem do planejamento previdenciário. Tudo bem, Maura? É isso? É isso mesmo. Você só esqueceu de falar. Hoje eu corrigi o meu nome com ele, porque até na dedicatória do livro é Maura Feliciano Araújo. Eu falei, Sérgio, é de Araújo. Porque o Sérgio dele não tem acento e é Jeromes, não é Jeromes. Ou é Jeromes e não é Jeromes. Sérgio, Jeromes. Então, Sérgio sem o pauzinho. Sem o pauzinho. E ele pega no pé. O meu Sérgio não tem acento. Então, o meu nome é Maura Feliciano de Araújo. Só para lembrar que eu ia esquecendo, na próxima terça e na próxima quarta nós teremos um curso que é quase uma extensão desta aula, um curso de revisões de benefícios, cálculos e revisões. Comigo o professor Rodrigo Sodero, na terça e na quarta, presencial. Semana passada nós tivemos online, não sei se alguém assistiu aqui. Tivemos online na semana passada e agora, nessa semana, na terça e na quarta, nós teremos presencial, tá? Eu e o professor Rodrigo, não esqueçam disso. Sim, senhor. O doutor Sérgio, vocês já conhecem pelo livro que foi editado no ano passado, Cálculo do Benefício Previdenciário na Prática. E, para que a gente tenha aqui uma compreensão do tema que nos foi proposto para o dia de hoje, eu começo a exposição com o enunciado número 5 do antigo CPS, em que é obrigação, é dever da Previdência Social e do servidor analisar, orientar e conceder o melhor benefício para o nosso cliente. E eu costumo dizer o seguinte, esse enunciado ele cabe muito bem a nós, quando nós somos procurados de imediato pelo segurado, porque nós é quem teremos acesso à documentação que ele tem e o que mais a gente pode explorar do nosso cliente. Desde dezembro de 2016, quando a reforma previdenciária ela foi anunciada, tudo que o segurado quer é se aposentar. E ele quer que a gente faça milagre, porque ele quer se aposentar com o maior tempo de contribuição e ele quer se aposentar com o melhor salário de benefício.
E muitas vezes é possível, porque às vezes nem o próprio segurado ele não conhece o quanto a gente pode explorar da documentação previdenciária que ele possui. E como a gente está nas redes sociais, como eu faço parte da Comissão Previdenciária da OAB Itaquera, do IBDP, coordenando estadualmente, muitos colegas me questionam, olha, como que eu faço nesse caso? Estou com uma revisão aqui para fazer, olha como que esse processo ele foi instruído. E aí, então, a gente se depara com situações simples que poderiam ter sido observadas pelo servidor da Previdência, muitas vezes até por falta de tempo não pôde ser explorado, ou que se um profissional, então, tivesse analisado, algumas conclusões a gente poderia ter chegado. Entre várias brincadeiras que o Sérgio faz comigo, uma que eu tenho que admitir é que eu sou bem mais velha do que ele. E aí, por conta disso, eu estou advogando desde 93 e eu vejo uma diferença muito grande do perfil do cliente da Previdência Social, da década de 90 para agora. Porque lá atrás, a gente recebia um cliente com meia dúzia de carteira de trabalho, a relação de salário de contribuição dos 36 últimos meses, e ele já sabia como que ele iria se aposentar, porque ou era proporcional ou era integral. E lá atrás, a gente já tinha o cuidado de pegar a documentação do nosso cliente para atingir o máximo de tempo de contribuição, para que ele não ficasse com uma aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. E hoje, o que a gente tem? A gente deve ter uma atenção redobrada com a documentação, porque, via de regra, a gente tem via de regra, a gente tem o fator previdenciário para aplicar no período básico de cálculo, naquela média dos 80% maiores salários de contribuição. O período básico de cálculo hoje está chegando a 282 meses, contra 36 que a gente tinha na década de 90. Só que tem algumas possibilidades em que a gente consegue fugir do fator previdenciário, quando a gente consegue chegar na regra provisória 85-95, quando a gente consegue, explorando o perfil do nosso cliente, chegar a uma aposentadoria especial ou, necessariamente, então, chegar ao máximo de tempo de contribuição possível. Toda, meu querido. Chegou o mestre. O senhor vai falar alguma coisa agora? Rapidinho, fique à vontade, eu já falo. Para quem não conhece, Dr. Rodrigo Sodero, ele que está aqui tocando à frente o Legale, com a proposta de MBA, de pós-graduação, não é verdade? Vem de Pinda, né? Então, parabéns. Bom, gente, bom dia. Passando rapidinho, né? Eu sou coordenador aqui do Legale, da pós-graduação em Direito Previdenciário, MBA. Só passando para agradecer a presença de vocês, parabenizá-los, né, pela vontade de estudar. Dizer que esse ano a gente tem uma proposta toda diferenciada para os cursos de pós-graduação aqui. Um corpo docente todo reformulado, de extrema qualidade, e queria convidá-los, né, a estudarem com a gente. O Legale oferece ensino jurídico de qualidade, prático há algum tempo e acessível a todo mundo, né? A verdadeira democratização do ensino jurídico é aqui, né? Acessível mesmo, né? Os mesmos professores de outras instituições que cobram às vezes o dobro, o triplo da gente, vocês têm aqui, e um valor muito bacana. E hoje, eu conversando com o Edinho, com a direção do Legale, a gente resolveu fazer uma surpresa para quem está aqui. A gente vai diminuir ainda mais o valor da pós-graduação para quem se inscreveu hoje. Vai passar para vocês daqui a pouco um folhetinho para vocês preencherem, e quem tiver interesse na pós e fizer a inscrição hoje, não precisa nem efetivamente pagar hoje, porque eu sei que às vezes você não vem preparado, mas assinar o termo de intenção, preencher o termo de intenção, vai conseguir se inscrever até quarta-feira, se eu não me engano, com o valor mais legal ainda. A pós estava saindo, a pós inteira, por R$ 1.600. Eu vou diminuir isso para vocês, ainda hoje, para quem estiver aqui. Tá bom? Então, fiquem atentos para isso. Eu vou palestrar, daqui a pouco vou girar, vou chegar aqui com vocês também. A gente conversa mais, tá? Desculpe interromper. Boa aula. Gente, o planejamento previdenciário, eu gosto dessa definição que eu aprendi com o Dr. Noah Piatan, em que você vai oferecer ao seu cliente, ou você vai se atentar à documentação do seu cliente, subdividindo o planejamento previdenciário em documental, ambiental, judicial e financeiro.
O que a gente não conseguir explorar aqui com vocês por conta do tempo, como o Sérgio já falou, a gente está nas redes sociais, né? Depois a gente passa o nosso e-mail para que vocês então possam nos questionar a partir dos casos que vocês tiverem no escritório. Eu não tenho como falar de planejamento previdenciário documental se eu não passar pelo CNIS, pelo Cadastro Nacional de Informações Sociais, que eu acredito que muitos de vocês devem ter intimidade com esse documento. Foi criado na década de 89, tem uma boa instrumentalização na Instrução Normativa número 77 de 2015, e eu até quero aqui trazer para vocês, talvez aí do fundo não dê para enxergar muito bem, mas prestem muita atenção quando vocês receberem o CNIS de vocês. Para a Previdência Social, o CNIS ele é prova plena, conforme o artigo 58 da Instrução Normativa, ele é prova plena, ou seja, tudo que está nele é considerado pelo servidor que vai analisar o nosso caso como realmente o que existe no histórico profissional e de remuneração do nosso cliente. Então, quando vocês receberem o CNIS, ou vocês se propõem a pedir esse documento, ou então peçam para o cliente de vocês trazerem, observem sempre a última coluna, que é de indicadores, e observem também a data fim do contrato de trabalho do cliente de vocês. Porque quando há algum campo em aberto na data fim, ou seja, está faltando ali a data de rescisão do contrato de trabalho, isso a gente precisa imediatamente identificar na carteira de trabalho ou em outros documentos do nosso cliente. Eu já vi alguns colegas fazendo o seguinte, eles se pautam aqui pela última remuneração. E nem sempre a data da última remuneração corresponde exatamente ao termo de rescisão, à data de rescisão do contrato de trabalho. Às vezes, dá diferença de anos no tempo de contribuição do nosso cliente. Então, estejam atentos a essa coluna data fim, para vocês já identificarem, já buscarem com o cliente de vocês quando efetivamente aquele contrato foi rescindido. A última coluna também é uma coluna de extrema importância para nós, porque vai identificar quais são os vínculos que eu preciso tratar, ou que eu preciso realmente me certificar com o cliente o que aconteceu com esse período. E a marca mais comum que a gente tem é o PEXT, período extemporâneo, onde certamente as informações daquele contrato de trabalho foram repassadas fora do prazo previsto na legislação para a Previdência Social. Então, muito embora eles digam que o CNIS é prova plena, somos nós quem temos aqui que fazer as correções, as inclusões ou exclusões das informações que estão aqui. Uma outra marca que eu acho muito importante para a gente que busca o maior tempo de contribuição do nosso cliente, IEAN 25. O que significa esse indicador? Indica exposição a agentes nocivos 25. Ou seja, o que eu tenho aqui nesse caso do meu cliente? Esse é um CNIS nosso, um CNIS que inclusive está em grau de recurso. O que eu tenho aqui? Eu já tenho a indicação de que aquele contrato de trabalho do meu cliente, ele esteve exposto a agentes nocivos à saúde dele. Então, se de um lado a Previdência Social diz, pela instrução normativa, que CNIS é prova plena, então eu não preciso fazer prova de que ele esteve exposto a agentes nocivos e esse período já vai ser convertido, vai ser considerado como atividade especial. Por outro lado, cautelosamente, porque o trabalho previdenciário ele também tem esse viés de prevenção, eu já busco informações com o meu cliente para saber o que efetivamente ele fazia, o que ele tem de documento, se o enquadramento dessa atividade é por categoria ou se é só por exposição a agentes. E aí, conforme a entrevista com o cliente de vocês vai surgindo, a gente vai, então, acrescentando mais informações a esse CNIS. Então, muito embora para a Previdência Social se considere como prova plena, a gente sabe que as decisões da Justiça, hoje em dia, quebram um pouco essa questão dessa prova plena, porque exatamente admite prova em contrário, que é o que está previsto na própria instrução normativa. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que isso é importante. Essa questão de o CNIS ser considerado como prova plena, acho que a Maura até ia falar disso agora, mas só para a gente fazer o bate-bola aqui, que é a ideia, a prova plena ela é um pouco questionável, sob o meu ponto de vista, porque pode ser, e é exatamente isso que a Maura ia falar agora, tenho quase certeza, que eu tenha uma informação na carteira profissional, um vínculo de emprego do segurado, lá em 1960, de 68 a 1970, por exemplo, que não esteja no CNIS. Perfeito? E o INSS não considere aquela informação. Então, se não está no CNIS, e ele é considerado prova plena pelo INSS, aquele lapso temporal não será considerado. Mas prova plena admite
questionamentos, admite demonstração em sentido contrário. Se a carteira profissional está em perfeito estado, como demonstra a súmula número 75 da TNU, eu consigo a consideração e inclusão no CNIS naquele tempo. Não quer dizer que o CNIS é prova plena, então o que não está no CNIS nós não podemos considerar. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo. A súmula 75 da TNU e várias outras decisões da Justiça Federal já trazem essa consideração. Se eu tenho uma carteira de trabalho em perfeito estado de conservação, se eu tenho uma carteira de trabalho que eu não tenho nenhuma dúvida em relação às informações que ali constam, ainda que não esteja no CNIS, ou ainda que no CNIS esteja com uma informação contraditória, não, mas o ano de saída não é 81, é 91, então você vai poder fazer uso dessa prova da carteira de trabalho. O que eu acho interessante trazer aqui para vocês, ainda com relação ao CNIS, que também não dá para vocês enxergarem daí, mas eu vou fazer um destaque. É muito comum a gente receber, nos dias de hoje, os contribuintes individuais, que lá no passado eles eram tratados como autônomo, equiparado ao autônomo, empresário, e que eles nunca se importaram em fazer os seus recolhimentos, ou talvez até nunca deram importância aos recolhimentos que eles tinham em carnezinho. Tem alguns CNIs, e eu já conversando com alguns servidores do INSS, eu não sei porque tem impressão que vem com essa informação e outras não. Mas é muito importante vocês também se atentarem, quando vem a informação aqui embaixo, microficha, que significa exatamente esse período do contribuinte, que hoje nós chamamos de contribuinte individual, que lá atrás era o sócio, era o empresário, era o autônomo, onde os recolhimentos previdenciários dele eram microfilmados pelo banco e enviados, então, para a Previdência Social. E chama a atenção de vocês para o seguinte, vocês vão receber um CNIS que tem aqui as competências, de 5 de 81 a 5 de 84. E aí o advogado ele vai e faz uma conta corrida. Poxa, ele tem todos esses anos de contribuição e aí vai e garante para o cliente que ele já tem tempo para se aposentar. E, na verdade, a microfilmagem ela traz entre esse período, contribuições que estão retratadas na microficha. Então, quando vocês receberem um CNIS, ou o próprio cliente já trouxer essa informação para vocês, se atentem, então, em realmente computar o número de contribuições que ele comprova que tem, conforme o que ele pagou. E aqui, Mauro, voltando só um pouquinho, observem que é difícil de enxergar daí, é quase que impossível. Eu digo que eu enxergo muito bem, então daqui eu consigo identificar o seguinte. Nós temos microfilmado as competências de 5 de 81 a 12 de 84. É isso que a Maura está dizendo. Então nós temos um lapso temporal que deve ser considerado. Não são duas competências, 5 de 81 e 12 de 84. É um lapso que vai de 5 de 81 até o mês 12 de 84. Ou até assim, tem advogado que faz de 5 de 81 até dezembro de 84, deu não sei quantas contribuições. Não, porque às vezes de 5 de 81 a dezembro de 84 eu só vou ter 4 contribuições. Então é interessante você saber do seu cliente, dentro desse intervalo que o próprio CNIS já revela, quantas contribuições de fato eles têm recolhida, certo? A pergunta da colega é a seguinte, já vem indo em todos os CNIS essa informação de microfilmagem? Não, não são em todas ainda. Então, o que eu costumo fazer diante dessa informação? Eu pergunto para o meu cliente, eu vou tomar toda a documentação que ele tem e eu vou perguntar se em algum período ele já teve recolhimento através de carnês. Dentro desse período, finalzinho da década de 70 até meados da década de 80. É que, na verdade, a microficha ela se refere só ao contribuinte individual, só a quem tem recolhimento. Aí é o que o doutor Sérgio ele expôs no começo. Então, se você tem uma carteira, aí é o questionamento da colega, o contrato de trabalho anotado na carteira, que não está no CNIS, o que a gente vai fazer? Você vai tomar a carteira de trabalho do seu cliente, que era o que eu já ia falar aqui agora na sequência, e mais toda a documentação que comprove a existência daquele vínculo. Porque se está na carteira de trabalho, mas não está no CNIS, e se você tem uma carteira legível, sem qualquer indício de rasura, a foto que não caiu, e que não foi substituída por outra, entre outras situações de carteira que a gente pega, a Previdência Social ela vai aceitar aquele documento na esfera administrativa ou até judicialmente o juiz ele vai considerar. Tá? Imagina, pois não, colega?
Entendi. Aí, qual que é a pergunta do colega? E se na carteira de trabalho eu tenho aquele vínculo, mas eu não tenho as contribuições, o senhor se refere? É o contrário. No CNIS aparece um vínculo que ele não tem na carteira profissional. Entendi. Tá, entendi. Aí também é uma questão onde a gente pode até solicitar a Previdência Social que seja excluído aquele vínculo, se eventualmente ele de fato não se refere àquele trabalhador, tá? Olha, tem um questionamento. Esse questionamento é interessante. Uhum. Eu fui, há poucos dias, uma colega me questionou nas redes sociais, isto no privado. Professor, tem um tempo de contribuição no CNIS do meu segurado que não é dele, mas se eu considerar este tempo de contribuição, ele consegue se aposentar. Essa é quase que uma pergunta um tanto quanto capciosa, né? Eu disse o seguinte, vamos lá. O tempo de contribuição é do seu segurado? Ela respondeu, não. Então eu disse, a questão está resolvida. Mas, professor, se eu considerar, ele se aposenta. Então eu perguntei novamente, o tempo de contribuição é do seu segurado? Ela disse, não. Mas, professor, eu disse o seguinte, eu não vou responder o que você quer ouvir para ela. Porque eu posso considerar o tempo de contribuição que está no CNIS e não está na minha carteira profissional? Sim, desde que eu tenha exercido aquele período de atividade. Se o período de atividade não é do segurado, não há razão alguma para consideração. Possivelmente ele consta lá por um problema. Daí que eu disse para vocês que não é possível determinar de forma absoluta que o CNIS é prova plena. Né? Há presunção relativa. Eu consigo, com prova em sentido contrário, incluir ou retirar um determinado período. Então, eu espero que... aliás, o seu questionamento é interessante. Se o tempo é do segurado, a gente considera, caso contrário. Aliás, essa pergunta é interessantíssima. Essa pergunta faz muito sentido, não tem nada de absurdo nela. Né? Só para a gente determinar aqui que eu só vou considerar se o período for do segurado mesmo. E até adiantando, né, aproveitando a sua pergunta e adiantando aqui um slide em razão do tempo que a gente tem. Essa situação que o senhor está citando, ela é muito comum para o contribuinte individual que faz o recolhimento previdenciário fazendo a anotação do seu número de inscrição no trabalhador, naquelas folhas do carnê ou hoje em dia na GPS. Digitou um número errado, certamente aquela contribuição ou irá para um NIT inválido ou irá para um outro segurado. E a gente vai falar disso daqui um pouquinho, tá bom? Gente, o cliente chegou no escritório de vocês, ou vocês já providenciaram o CNIS, ou vocês então já pedem para que o cliente traga esse CNIS. E hoje em dia está bem tranquilo pedir CNIS pela internet, o segurado pode fazer através do meu INSS.gov.br, pode pedir o seu CNIS, a gente mesmo, enquanto procurador do nosso cliente, a gente também pode fazer essa solicitação, desde que a gente consiga responder corretamente 5 perguntas que o sistema faz. Então, se você conseguiu responder as 5 perguntas, o CNIS vai gerar uma senha provisória, que depois você converte em definitiva, e dá para tirar esse CNIS pela internet. Não dá para a gente fazer um planejamento previdenciário documental sem ter o CNIS e, a partir daí, então, a gente vai estudar as carteiras de trabalho do nosso cliente. Eu aprendi recentemente com um servidor que está assistindo, né, aqui o nosso Dia Legal na outra sala, a gente precisa prestar muita atenção na carteira de trabalho do nosso cliente. E eu percebo que isso passa desapercebido de vários colegas. A carteira que está num estado de conservação não tão bom, as folhas estão caindo. A carteira de trabalho que a foto, ela se desprendeu e o segurado foi lá na inocência e colou uma nova, mais bonita. E isso é bem comum acontecer. Carteiras de trabalho em que a ação do tempo apagou um número, a data de saída, apagou o ano. Aí o segurado também, na boa intenção, foi lá de lápis e fez a sua anotação. Quando a carteira ela vem com esses vícios, imediatamente a gente deve solicitar toda uma documentação que vai, então, tirar qualquer dúvida do servidor, porque ele vai olhar aquilo e ele vai achar que aquela carteira passou por algum processo de adulteração que vai, então, atrapalhar se realmente aquele vínculo existiu ou não, se eu conto ou não, principalmente se lá no CNIS já tiver alguma informação com algum indicador. Então, prestem atenção como está a carteira de trabalho do cliente de vocês. Outra observação, uma carteira de trabalho que foi expedida em 1990 e que, quando você olha ali o primeiro vínculo, ele é de 1980. Como pode, e isso é muito comum em razão de carteiras que foram extraviadas. Sempre também, o mesmo cuidado que vocês tiverem para
complementar essa documentação da foto que caiu, das folhas que estão se desprendendo, a gente também vai observar para uma carteira de trabalho que foi emitida em 90 para vínculo lá de 1980. Como que a gente faz esse complemento de informação? Entrando em contato com as empresas aonde ele trabalhou e solicitando cópia autenticada da ficha de registro de empregado, mais declaração do empregador, e a gente vai apresentar o INSS. Tanto eu posso apresentar a qualquer momento, porque a instrução normativa me permite, em qualquer momento, eu pedir a atualização do meu CNIS, como então eu vou apresentar no dia em que eu for dar entrada no benefício, que é o que tem sido mais comum ultimamente, até porque tem alguns servidores se negando a prestar esse tipo de serviço para nós. Mas na instrução normativa tem essa previsão, então a gente deve sim fazer a atualização o quanto antes a gente conseguir. Maura, mas a empresa onde o meu cliente trabalhou não existe mais. Ele fala para você que não existe mais, mas muitas vezes a empresa ela mudou de nome, ela mudou de endereço, ela foi comprada por outra. Essas informações você obtém no site da Junta Comercial, o JuSesp Online, onde você consegue pegar essas informações, ou pelo nosso token de advogado, ou pelo Nota Fiscal Paulistana, CPF mais senha, dá para fazer o acesso à consulta à Junta Comercial Online, e então você tira essas informações e, de repente, a empresa ela continua em atividade normalmente. Mauro, eu já fiz essa consulta e, de fato, essa empresa evaporou. Não consegui, pelos sócios que estavam listados lá, a documentação, o paradeiro dela, o que eu tenho que fazer? A gente vai trabalhar em conjunto com o nosso cliente. O nosso cliente ele terá que ir até a Caixa Econômica Federal, pedir uma cópia do extrato analítico do fundo de garantia dele, porque no extrato analítico a gente tem essas informações, nome do empregado, nome da empresa, data de entrada, de saída. Então, o extrato analítico é um documento previsto na instrução normativa que vai, então, compensar a informação do CNIS ou da carteira de trabalho que eu preciso. Outro lugar que pode ser consultado, o Ministério do Trabalho, através da Delegacia Regional do Trabalho, onde a gente vai pedir uma cópia da RAIS ou do CAGED. Então, tem várias formas de você vir complementando a documentação do seu cliente quando a carteira foi extraviada, quando ele não conseguiu recuperar os outros registros, uma carteira que está, então, num estado de conservação não tão bom assim, tá bom? Falando um pouquinho de contribuinte individual. Qual é a situação? Hoje nós chamamos, a legislação prevê contribuinte individual, mas é o antigo, porque ainda vem muita gente com essa nomenclatura, e vocês ainda vão pegar muito CNIS escrito em empresário, escrito autônomo, escrito equiparado. O autônomo é a mesma figura com essa nomenclatura atual. O contribuinte individual, ele pode ter sido toda a vida contribuinte individual, então a documentação que vocês vão tomar dele é o contrato social ou o distrato social, caso ele já tenha se desligado da empresa, combinado com carteiras de trabalho, caso seja daquele que uma hora é empregado, outra hora, então, é sócio, ou então está trabalhando por conta, tá? O contribuinte individual. Aí, olha, ele teve o seu contrato social extraviado, não conseguiu pegar na junta comercial, ou então não consegue provar as suas contribuições, através de informe de rendimento, da declaração de imposto de renda, a gente também consegue suprir essas informações junto à Previdência Social. Hoje, ou melhor, desde dezembro de 2016, o que tem acontecido, talvez, acredito, nos escritórios de vocês? O contribuinte individual, o sócio, que nunca se preocupou com seus recolhimentos previdenciários, agora, em vias de reforma, ele quer se aposentar. Ele quer porque quer que você faça milagre e consiga, então, 35 anos de tempo de contribuição se homem ou 30 se mulher, para ele poder se aposentar. É possível, no caso do contribuinte individual, que nunca contribuiu com a Previdência, ter essas contribuições para fins de carência ou para fins de tempo de contribuição? É possível, desde que ele prove o exercício da sua atividade, desde que ele prove a primeira contribuição em dia, dentro ali da sua filiação junto à Previdência Social. Então, é possível que as suas contribuições, ou elas sejam computadas para fins de carência, para 180 contribuições que a gente precisa para uma aposentadoria por idade, ou então para fins de tempo de contribuição, 35 homem, 30 anos mulher, e daí para frente mais, para quem, então,
só quer computar o seu tempo de contribuição, o exercício da sua atividade, as suas contribuições para essa finalidade. Muitos clientes do escritório conseguiram a sua aposentadoria a partir do momento que eles, então, indenizaram a Previdência Social, porque esse pessoal está procurando a gente agora de períodos lá da década de 90, do início da década de 90, em que eles não faziam recolhimento. Então, dá para aproveitar essas contribuições, dá para aproveitar o exercício da atividade dele, mas, para isso, dentro do planejamento previdenciário documental, a gente tem que, então, verificar na documentação dele o que ele tem que prova o efetivo exercício de atividade remunerada dentro dessa condição. Pode falar. Pode pedir também. Qual que é a pergunta do colega? Pode pedir a inclusão do período prescrito, do período que foi atingido pela decadência? Pode. A legislação, ela permite, a instrução normativa, ela permite. O que o colega vai fazer? Vai até uma agência da Previdência Social com a documentação do seu cliente que comprove o exercício, que ele efetivamente foi remunerado, e então o sistema ele vai avaliar a documentação que o senhor tem, as provas documentais que o senhor tem, e vai então fazer o cálculo desse período a ser indenizado para, então, ser computado ou para carência ou para tempo de contribuição. Certo? Através de contrato social, através de distrato social, através do informe de rendimento, da declaração de imposto de renda, através de recibos, aquele RPA, né, recibo de prestação de autônomo, se ele tem aquela inscrição na prefeitura para poder exercer a sua profissão. Tem vários documentos, né, se ele, por exemplo, está inscrito na OAB, no CREA, então exercia uma atividade liberal, também vai servir como prova. Tá bom? É a atualização de CNIS. Aí tem lá toda uma extensão, atualização, inclusão, retificação, está relacionado a CNIS. Eu não me lembro agora no site da Previdência, mas o senhor vai buscar como atualização do CNIS. Então, se ele não fez a primeira contribuição em dia, o que a gente pode, então, assim, desmembrar esse seu caso em algumas outras situações. Se o que ele vai fazer é uma data de retroação da DIC, como a gente chama, ele vai retroagir o início das suas atividades, tá certo? E então todo o período de contribuição dele vai servir só para efeitos de tempo de contribuição, ou há até uma discussão em relação a esse tema, porque se eu tenho um contribuinte individual que exerce atividade remunerada, que sempre exerceu atividade remunerada, há quem defenda que, inclusive, em qualquer momento ele poderia estar fazendo esse recolhimento. O que a gente tem na jurisprudência é, se o primeiro recolhimento não foi em dia, tudo que ele contribuir sempre será contabilizado apenas como tempo de contribuição e não para fins de carência. Tá? Aqui eu trago uma decisão para vocês, ela até circulou nas redes sociais, eu não sei se vocês tiveram, quem tem acesso, quem acompanha o professor Malcolm Robert. Ele fez uma matéria bem interessante e muito foi discutido nas redes sociais a respeito dessa jurisprudência aqui. Previdenciar, aposentadoria por idade urbana, os requisitos, carência e o requisito da idade. Então, o segurado, quando ele completa a idade, então ele vai até uma agência, faz o seu requerimento, e nesse caso aqui em específico, do TRF da 4ª Região, eles fazem, então, essa consideração, somente não serão consideradas as contribuições recolhidas em atraso anteriores ao pagamento da primeira prestação em dia. Então, para a jurisprudência, aqui o TRF da 4ª Região, e até mesmo para a TNU, existe essa consideração. Para fins de carência, eu tenho que ter o primeiro pagamento da contribuição em dia. E o interessante, o primeiro pagamento da contribuição em dia não é só na condição de contribuinte individual, do sócio, do empresário, do equiparado autônomo. Se a primeira contribuição em dia também se deu na qualidade de segurado obrigatório na condição de empregado, eu também vou considerar o primeiro pagamento em dia dentro dessa situação, dentro dessa condição de segurado empregado. Aqui nessa jurisprudência da TNU, o que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu até discuti um pouco com o professor Malcolm a respeito.
Nesse entendimento, a TNU firmou o entendimento que as contribuições do contribuinte individual elas serão aceitas se não houver perda da qualidade de segurado. Então, existe aqui uma discussão grande se, de fato, o contribuinte individual ele só vai poder recolher se ele estiver dentro do seu período de qualidade de segurado, que poderá ir de 12 até 36 meses, de 12 a 36 meses. E, na verdade, quando eu fui buscar todos os precedentes que levaram a essa decisão da TNU, fez-se uma confusão em cima do segurado facultativo, porque o segurado facultativo ele só pode recolher contribuições em atraso pelos próximos 6 meses. Além disso, não dá para fazer o recolhimento, então eu não poderia aproveitar aquelas contribuições em atraso nem para fins de carência e nem para fins de tempo de contribuição. Então, eu trago essas duas jurisprudências para vocês poderem pesquisar melhor, né, a respeito, quando surgirem, então, casos para vocês de contribuinte individual. Aqui nós temos uma situação em que o colega ali já levantou com relação ao NIT, contribuições do contribuinte individual. Se foi contribuído para um NIT inválido, ótimo. Então, porque ali a Previdência Social já vai identificar que aquele número não existe e então vai fazer a correção e a inclusão daquelas contribuições para o NIT correto. Agora, é comum a contribuição ela ir para um outro NIT de um segurado que, de fato, ele existe. E muitas vezes até teve o aproveitamento daquelas contribuições para algum benefício previdenciário. Então, a instrução normativa ela permite o aproveitamento dessas contribuições para NIT inválido ou para NIT de outro segurado, sendo que, nesse caso aqui, a Previdência Social ela vai fazer todo um estudo, quais foram as contribuições vertidas para outro segurado, vai excluir aquilo do CNIS dele, de vínculos e de contribuições, e então vai regularizar essa situação. Em relação ao seu exemplo, tem um exemplo, diga. Tá, aí isso dá para você fazer o acerto administrativamente na agência. A pergunta da colega, se houve recolhimento, mas no código errado. Geralmente, quando a gente vai dar entrada no benefício, a gente já faz esse acerto ali na hora. Tá? Então, tanto você já pode ir antecipadamente, pedir a correção daquele código, como você pode corrigir isso quando vai dar entrada no benefício. Tem. Todos, né? Geralmente, assim, se você já prova aqui, pelo contrato social de que ele estava na condição de individual e não de empregado doméstico, automaticamente o servidor ele já vai fazer o ajuste e não vai te pedir nenhum outro documento. Tá bom? Sérgio, sim? Agora está se formalizando, né? Vai se formalizar como corretor de imóvel. Perdeu o emprego. Tá. Passado esse tempo, eu não entendi o que você falou. Se a pessoa perdeu a condição de segurado, passado 24 ou 36 meses, o que acontece quando ela entra como individual? Tá. Na verdade, assim, qual que é a dúvida da colega em relação a aproveitamento das contribuições do contribuinte individual que ele não pagou no dia? Dependendo aí da data em que efetivamente ele ingressou como contribuinte individual, como corretor, ou ele está em atraso e vai poder, então, pleitear, a própria Previdência já vai cobrar através da Receita Federal, ou então ele vai poder indenizar esse período. Para a TNU, o que eles entendem? Ele só vai poder fazer o recolhimento e considerá-las como carência ou tempo de contribuição se ele fizer o recolhimento dentro desse período de graça, dentro da qualidade de segurado, dos 24 meses. Se ele recolher após esse período, há discussão de que ele não poderia mais aproveitar aquilo nem para fins de carência e nem para fins de tempo de contribuição. Mas é um entendimento da TNU e um entendimento que é bastante debatido. De 24, isso mesmo. 12, 24 ou até 36 ou meses. Até, exato, é que o exemplo dela, né, até 24. Isso. Sérgio, você tem um exemplo a respeito da aposentadoria especial, que aí então eu gostaria que você falasse para a gente poder entrar nesse aspecto do planejamento previdenciário ambiental. Vamos lá. Depois de tanta teoria que a doutora Maura explanou de forma bastante clara e precisa, a gente precisa demonstrar toda esta precisão no exercício de um planejamento previdenciário
demonstrar o reflexo que a ausência do planejamento pode causar no benefício previdenciário. E aí já posso dizer para vocês que a questão da ausência do planejamento previdenciário, a gente vai mostrando na prática e vamos conversando sobre o que ela ia demonstrar para vocês. A ausência do planejamento pode ser extremamente agressiva sob o ponto de vista negativo no benefício previdenciário. E veja, a gente, quando fala da parte prática, diz respeito apenas ao valor do benefício inicialmente. Porque, olhem só, pode ser que o segurado tenha exercido atividade num período de 35 anos. Então, ele tem lá 35 anos de tempo de contribuição. Em consequência disso, ele tem direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Inicialmente, nós vamos trabalhar a aposentadoria por tempo de contribuição com a incidência de um fator previdenciário. Ok? A partir de 2015, com o advento da medida provisória 676, convertida na Lei 13.183 de 2015, há a possibilidade, no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que até então tinha incidência obrigatória do fator previdenciário, de sua exclusão. Quando a Maura disse da regra progressiva 85-95. Né? Progressiva porque vai chegar em 2026 e 90-100. Se a soma do tempo de contribuição com a idade do segurado resultar, no caso do homem, em 95 pontos, há a possibilidade de exclusão do fator previdenciário. E isto, em algumas situações, pode resultar num acréscimo de 35% no valor do benefício. Nós estamos falando em 35% no valor do benefício. E quando isto é possível? Bom, eu disse que o segurado exerceu atividade com 35 anos de tempo de contribuição. Acontece que nesses 35 anos de tempo de contribuição, 10 desses 35, ele exerceu atividade com exposição a ruído excessivo. Então, o que é que nós vamos fazer? Buscar o reconhecimento destes 10 anos como especiais, como insalubre, a fim de, para o homem, acrescer a esses 10 anos 40%. Imagine a seguinte situação. Eu disse que o segurado tem um tempo de contribuição de 35 anos. A fim de chegar ao resultado de 95 pontos, ele precisa de 60 anos de idade. Só que ele não tem 60. Ele só tem 56. Perfeito? Então, ele só tem 56 anos de idade. Só que um período de 10 anos dentro desses 35, 10 anos, ele exerceu exposto a agente agressivo. Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar 10 anos por 1,4, resultando em 14 anos. Então, além dos 10 deste período especial, o segurado terá um acréscimo de mais 4 anos. Em decorrência disso, esses 35 anos vão para 39 anos e ele obtém os 95 pontos necessários para exclusão do fator previdenciário. Sobre este ponto de vista, nós estamos falando da legislação atual, que está em vigor. Mas é da prática, eu sei que a maior parte de vocês exercem atividade, a maior parte que o colega diz que é iniciante, então, de repente, pode não ser o caso dele. De que você tenha no seu escritório um processo muito antigo, o processo de 1999. É este exemplo aqui. Esta carta de concessão é de abril de 2017. Olha que interessante. O benefício foi concedido no meio do ano passado. Só que qual é a data de início do benefício? Agosto de 1999. Um processo extremamente interessante. Toda a vida do segurado pode estar em jogo aqui. E aí a gente precisa entender o seguinte, que em agosto de 1999, a fórmula, o sistema de cálculo, era diferente do atual. Tudo isso que nós vamos conversar sobre cálculo, rapidamente, eu tenho 11 minutos, está tudo no livro, nesse livro aqui. Posso mostrar? Este livro, eu vou autografar para você, pode ficar tranquilo. Este é o livro de Cálculo de Benefício Previdenciário na Prática. Tá? Um livro de minha autoria, que tem muita informação, não posso dizer que tudo, sobre cálculo de renda mensal inicial. Desde 1923, eu faço uma evolução histórica da fórmula e forma de cálculo do benefício previdenciário. Em agosto de 1999, estava em vigor o artigo 29, redação original da Lei 8.213. Como nós calculávamos benefício? Eu costumo dizer o seguinte, nós temos 2 pontos importantíssimos para chegar ao valor da renda mensal inicial. Primeiro deles, apurar
o salário de benefício. Na redação original do artigo 29, o salário de benefício correspondia à média aritmética simples de 36 salários de contribuição. Este é o primeiro passo para apurar o valor do benefício. Qual é o segundo? Renda mensal inicial. Aplicar ao salário de benefício, que é a base de cálculo, a alíquota da prestação. E a alíquota vai variar. Dependendo do benefício, nós teremos alíquotas diferenciadas. Esta carta de concessão, de agosto de 99, possui uma RMI, uma renda mensal inicial, essa daqui, de R$ 405,66. Algumas questões, quando nós vamos planejar, e aqui o planejamento não se deu antes da ação judicial, muito menos antes do requerimento administrativo, o planejamento se deu na fase de cumprimento de sentença, em 2017. Quando se enxerga uma carta de concessão, esta é a carta de concessão. Eu cortei ela em partes para ficar mais fácil aqui a visualização, né? Essa é a parte preliminar, e essa aqui é a memória de cálculo. Eu não disse para vocês que o salário de benefício corresponde à média de 36 salários de contribuição? Pois bem, os 36 estão aqui. Mas, quando se observa uma carta de concessão, nós temos que prestar atenção em alguns pontos, pensando inclusive em revisão de benefício. Este segurado, em 1995, em março, a sua 36ª contribuição, ele recolhia pelo teto, R$ 832. Perfeito? Teto. Chega aqui, em agosto de 96, de teto cai para salário mínimo. E continua o salário mínimo, 112, 120, até junho de 97. Depois, aumenta para R$ 649 o salário de contribuição. Isto salta aos olhos. Por que este segurado vinha recolhendo contribuição para o teto e, de repente, cai para o salário mínimo? Alguns questionamentos devem ser feitos aqui. Por que o salário de contribuição corresponde ao salário mínimo? Fazendo o estudo da documentação, conforme indicado pela doutora Maura, verificou-se que, neste período em que o segurado consta na carta de concessão os salários de contribuição pelo salário mínimo, na verdade, este não era o valor real. Consta na carta de concessão dele, e ele possui os olerites de que, quando o INSS considerou R$ 112, na verdade eram R$ 800. E quando considerou R$ 120, eram R$ 1.000 de contribuição. Então a gente consegue comprovar que o salário de contribuição real não é o que está lançado aí. Mas por que, então, colegas, o INSS lançou o salário mínimo? Porque no CNIS não constava a informação do salário de contribuição. O que pode ter acontecido? Há um erro de informação no GFIP, ou o empregador reteve a contribuição e não repassou para o INSS. Bom, se o empregador procedeu desta forma, a responsabilidade não é do segurado, não é do empregado. Artigo 33, parágrafo 5º da Lei de Custeio, artigos 34 da Lei 8.213, a Lei de Custeio 8.212, e artigo 32, parágrafo 22º do Decreto 3048. Será considerado como salário de contribuição a contribuição que foi ou deveria ter sido recolhida, quando a responsabilidade não é do empregado. Ok? Nessa situação, a responsabilidade pelo recolhimento é do empregador. Basta a comprovação da existência da remuneração para alteração aqui na nossa carta de concessão. Então, vamos lá. Se o salário de benefício é calculado pela média das 36 contribuições, o que nós faremos, então? Vamos somar os 36 últimos salários de contribuição e dividir por 36. Obtendo, então, um salário de benefício de R$ 521. R$ 521,87. Isto é salário de benefício, porque para chegar à renda mensal inicial, nós vamos aplicar aqueles R$ 521,87 a alíquota percentual do benefício, que neste caso, 76%. É uma aposentadoria proporcional. E o INSS encontra, então, R$ 405,66. Vamos alterar os salários de contribuição, então? Substituir R$ 112 por 800 e 120 por R$ 1.000? Está aqui, ó. Houve substituição dos salários de contribuição pelo valor efetivo. Somente isto. Os anteriores e os posteriores continuam com os mesmos valores. Agora eu tenho uma relação nova de 36 salários de contribuição. O que vamos fazer? Novamente, tirar a média dos 36 salários de contribuição. Qual é o valor da média?
R$ 946 nessa situação. Próximo passo, aplicar ao salário de benefício a alíquota de 76%. Novo benefício de R$ 736. Esta execução, este cumprimento de sentença, considera desde 1999 até 2017. O INSS apresentou um cálculo em execução invertida de R$ 358 mil. Depois da elaboração do cálculo com as efetivas correções, R$ 1.050.000. Ok? Isto de um processo que está em andamento. Ok? Até aqui? Agora, vamos lá. Nesse caso aí, como é que eu faço prova do como segurar essa diferença que não foi pago ou a empresa tem que recolher? Neste caso específico, colega, aqui nós estávamos num processo judicial, então a prova vai ser feita judicialmente. Ainda que seja administrativamente, neste caso específico, no caso real, que não é hipotético, obviamente, o segurado, além da carteira profissional, com a evolução da remuneração, ele tinha todos os olerites. Tá? Mas a Maura disse também, do extrato de FGTS, né? Então são possibilidades. Nós vamos utilizar de todos os meios de prova possíveis, desde que legítimos. E nesse caso, bastava a carteira profissional e o olerite para que ele conseguisse demonstrar administrativa e judicialmente a alteração do salário de contribuição. Tudo bem? Vejam, no CNIS, o INSS considerou as informações do CNIS. E no CNIS não constavam os salários de contribuição. Então, ele lançou o valor correspondente ao mínimo no benefício previdenciário. A gente pode considerar que é um equívoco, tá? Um equívoco da autarquia. A questão da colega é o seguinte: quando eu vou realizar o cálculo do salário de benefício, pela média dos salários de contribuição, nós vamos aplicar correção monetária em todos os salários de contribuição. Perfeito? Concedido o benefício, ele será corrigido monetariamente no período de vigência. Então, nós temos duas situações de correção monetária. Correção monetária dos salários de contribuição e correção monetária da renda mensal do benefício, que atualmente, a partir de 2010, acontece todo mês de janeiro, pelo índice do INPC, na mesma data de reajuste do salário mínimo. Artigo 41A da Lei 8.213. O valor da renda mensal inicial, que é de agosto de 99, vai sofrer reajustes periódicos. Então, hoje ele não está recebendo 749. Não tem o cálculo de cabeça aqui, mas isso é certo. O seu entendimento é correto. Ele não recebe o mesmo valor. Observe que conceito de RMI é único e específico. RMI é o valor do primeiro pagamento. Então, só acontece uma vez. Depois a gente vai reajustar a renda mensal inicial. Corrigido monetariamente. O artigo 41A da Lei 8.213 determina a correção do benefício. E o índice a ser aplicado é o INPC. Artigo 41A da Lei 8.213. Perfeito? Tenho mais 3 minutos para mostrar para vocês o segundo exemplo. Agora nós temos uma diferença. O benefício anterior foi concedido na vigência da redação original do artigo 29. Este aqui tem data de início, mês de abril de 2016. Então, é um benefício recente. Nós vamos calcular ele de acordo com a redação atual do artigo 29. A redação atual do artigo 29 foi dada pela Lei 9876 de 1999. Como nós calculamos benefício a partir do dia 29 de 11 de 99? Pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Em se tratando de uma aposentadoria por tempo de contribuição, se for o caso, multiplicado pelo fator previdenciário. Isto, artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213. Tá ok? Qual a importância do planejamento previdenciário? Nós já dissemos aqui. Uma delas, que é o norte da nossa conversa, a busca de um benefício mais vantajoso.
Este segurado chegou ao escritório com a carta de concessão, demonstrando uma renda mensal de R$ 3.498,24. Ele disse, olha, eu fui acompanhado por um profissional que fez o requerimento administrativo, fez uma pré-análise, o INSS concedeu este benefício e ele disse que estava ok, disse que estava correto. Houve um planejamento, inicialmente. Se o planejamento foi elaborado corretamente, a gente não sabe, vamos verificar agora. O que temos aqui, que é um B42, concedido em abril de 2016, com RMI de R$ 3.498,24. Bom, eu estou dizendo para vocês que esse é o primeiro passo do cálculo, média dos 80% maiores salários de contribuição. Os 80% maiores salários de contribuição, aliás, 100% deles estão aqui, 259. O segurado possuía, até abril de 2016, 259 salários de contribuição. Quando eu for calcular o benefício, eu vou utilizar apenas os maiores 80% desses 259. Isso se chama média aritmética simples, salário de benefício, perfeito? Aqui está o fator previdenciário calculado, 0,7256. O segurado perdeu 28% quase do valor da média. Qual era a idade dele na data da concessão? 54. E o tempo de contribuição? 37. Isso é importante, por quê? Nós estávamos em 2016 e ele poderia excluir esse fator previdenciário se a soma da idade com o tempo de contribuição, idade e tempo de contribuição, resultar em 95 pontos. Aqui nós temos 87 mais 4, 91. Ele tinha 91 pontos. É possível excluir o fator previdenciário? Segundo o artigo 29C, não, porque ele não soma 95 pontos. Próximo passo. Vamos apurar o salário de benefício? Salário de benefício é a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição. Então, vai ser média dos 80% vezes o fator. Qual é o valor da média? Está aqui, ó. Essa é uma carta de concessão, tá? Que vocês visualizam diariamente. A média é a soma dos 80% maiores dividido pelo número correspondente. Ele tinha 259 salários de contribuição, lembram? 80% de 259 é 207. Então, nós vamos somar os 207 maiores e dividir por 207. R$ 4.821,17. Só que vai ser média vezes fator. O fator dele, 0,7256. Então, 4.821 vezes o fator previdenciário, RMI de R$ 3.498,24. Acontece o seguinte, que este segurado exerceu atividade exposto a ruído excessivo do dia 13/10/86 a 30/9 de 2001. Um único vínculo, todo ele exposto a ruído excessivo. Quanto tempo nós temos nesse período? 14/11, aliás, 14 anos, 11 meses e 18 dias. Olhem só, ruído, 91 decibel, superior a todos os limites da legislação. Agora é o seguinte, se eu considero esse período como especial, por ser homem, vai sofrer um acréscimo de 40%. 14 anos, 11 meses, mais 40% vai para 20 anos e 11 meses. Qual a diferença? 20 anos e 11 meses, menos 14 anos. Acréscimo de 5 anos e 11 meses. Quase 6, né? Mais 6 vai para quanto? 97 pontos. Para não dizer que tudo isso é mentira, aqui está a sentença de procedência. Julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especial o período que nós acabamos de dizer, de 13/10/86 a 30/9 de 2001, e ele passa de 37 anos de tempo de contribuição para 43 anos. Nova carta de concessão com revisão. Qual é o valor da renda mensal inicial? R$ 4.821,17. Por quê? Por que pulou de 3.800 para 4.800? Porque ele soma 97 pontos, que possibilita a exclusão do fator previdenciário. Resumo deste processo judicial. RMI anterior, 3.498. RMI revista, 4.821. Diferença de um benefício para o outro, R$ 1.322 em um mês. R$ 1.321. Se vocês voltarem um pouquinho,
nos slides anteriores, no cálculo do fator previdenciário, esse segurado tem uma expectativa de sobrevida, que a gente critica muito, né? Expectativa de sobrevida. De quanto? 26,7. São 26 anos e 26,7 anos de expectativa de sobrevida. Vamos multiplicar essa diferença aqui nominal, sem correção monetária, sem juros, sem evolução, sem nada. R$ 1.322 vezes 26 anos, R$ 423 mil de diferença. Observem, para finalizar que acabou o nosso tempo, a importância do planejamento previdenciário. Havia um profissional que buscou o benefício administrativo, mas que não observou esse lapso temporal exercido sobre exposição de agente nocivo, que causou toda essa diferença no benefício previdenciário. Ok? Estas eram as informações, a gente precisa sair correndo para outra sala. Eu preciso agradecer a minha querida amiga Maura Feliciano de Araújo e a atenção de todos vocês. Até a próxima. Obrigada, gente.